Olá, olá. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Everybody numa nice? Bom, pessoal, na última aula, a gente havia corrigido a atividade, né? Da 158 até a 162, certo? E que é o menino. Bom, agora a gente vai passar para um outro capítulo, né? A gente tinha dado um início bem leve na leitura, não deu para ver quase nada, né? Basicamente, a gente apenas corrigiu a atividade, a gente parou na página 162. Agora a gente vai para a página 164, tá certo? Livro de Geografia, página 164, tá bem? Não sei se eu perguntei para vocês, mas vocês gostaram do simulado ou ficaram nervosos? Tava difícil não, tava? Ah, só lembrando, tá? Eu acho que já teve um ou outro que dessa turma que me perguntou as notas, mas quem quiser saber do seu resultado, do simulado, me chame nesse número aqui, tá bom? É o número do tio, tá bom? Quem não tiver conhecimento da sua nota, me chame nesse número aí, anote, tá bom? E quando terminar a aula, tá? Quando terminar o simulado de hoje, aí você me chama que eu vejo a sua nota e me mostre, tá certo? Ah, e por favor, quando você me chamar, coloque seu nome completo, tá? Professor, eu quero uma nota, eu quero saber minha nota. Sou o aluno tal, ou sou a aluna tal. Coloca o nome completo, tá bom? Que é para eu já olhar e já ir atrás do resultado, tá certo? Ir direto ao ponto. Bom, e falando em ir direto ao ponto, espero que todo mundo já esteja com o livro aberto, tá? A gente vai começar a nossa leitura falando de Brasil, certo? Capítulo 7, a população brasileira, cenário 1. Quantos somos e onde estamos? População gigantesca e mal distribuída. Antes de mais nada, é geografia. O meu número está no grupo, sim, mas eu coloquei aqui. Eu vou colocar de novo. Peraí. Pronto. Está aí, tá certo? Você me chama quando terminar a aula, tá bom? Porque eu estou vendo aqui que já tem gente me chamando. Professor, você não pode repetir o gênero, né? Repetir o gênero, mas eu nem disse qual é. Vocês vão saber amanhã, tá bom? Amanhã, vocês, de manhã já vai estar lá o gênero, tá bom? Se duvidar, eu coloco meia-noite. Quem está me chamando? Olha aí. Deixem para aula, quando a aula terminar, pessoal, vocês me chamam, tá bom? Porque eu não vou poder parar a aula para ir olhar a nota, para dar a nota de vocês, tá certo? Quando terminar a aula,
eu coloco a nota de vocês no privado de cada um, tá certo? Agora vamos lá. Página 164. Todo mundo com o livro aberto, vamos começar a leitura. Já não estou mais vendo o chat. Ah, sim. População gigantesca e mal distribuída, né? Eu já ia abrir um comentário sobre isso. Como nós vimos, né, os movimentos migratórios ajudaram bastante nessa má distribuição de pessoas, né, para a gente não dizer nessa péssima distribuição, porque nos estados, né, das regiões sul, principalmente da região sudeste, como ela se tornou um grande polo industrial no século passado, principalmente, né, mas no século XIX também, né, já vinha de meados do século XIX para o início do século XX, já vinha se consolidando como um grande polo industrial e de exportação, importação, comércio agrícola e agropecuário. É claro que nessa região, nessa porção de terra, o acúmulo de pessoas seria maior do que em outras regiões que não são polos industriais, não são parques industriais, certo? Não são centros de exploração agrícola, né? Não são centros onde a economia gira em torno da agropecuária. Então, essa exploração de terra, essa consolidação de um processo industrial foi um dos principais fatores a ajudarem nessa má distribuição de pessoas. E também, como a gente viu, era um dos principais fatores que ocasionava no êxodo rural. Né? As pessoas no campo, vendo melhores oportunidades nas cidades, e iam atrás dessas oportunidades. É evidente que, numa situação de necessidade, a maioria das pessoas, se não todas, né, iriam atrás disso também. Vamos lá. Abrindo o nosso parágrafo. Em 2015, superamos a marca de 205 milhões 41.421 habitantes. 14.308.787 a mais do que os 190.732.649 registrados no Censo Demográfico do IBGE de 2010, como mostra no gráfico acima. Isso nos coloca como o quinto maior país em população absoluta do planeta, o total de habitantes, como mostra a imagem a seguir. Né? Aqui a gente tem o crescimento do número de habitantes na figura, no gráfico, aliás, de cima, né? Em milhões, desde 1870 até 2015. E aqui embaixo nós temos os 6 países mais populosos do mundo, no qual o Brasil se localiza entre eles também, dos quais China, Índia, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos e Brasil. População absoluta, o que é? Alguma coisa no chat? Não. População absoluta é o quantitativo total de habitantes de uma determinada região. Uma região com elevada população absoluta é considerada populosa. Acho importante vocês anotarem isso aqui, tá? Uma região elevada, aliás, uma região com elevada população absoluta é considerada populosa. Já a população relativa diz respeito à relação entre a população absoluta e a extensão territorial, obtendo-se, assim, o número de habitantes por quilômetro quadrado da região analisada. Essa relação é também chamada de densidade demográfica. Quando uma região apresenta um número elevado de habitantes por quilômetro quadrado, é considerada povoada. Aqui é um quadro da distribuição populacional do Brasil. Agora nós estamos na 165, tá? Página 165 agora.
Estamos no quadro Brasil, distribuição populacional, tá bem? Larissa, página 165. Aqui no norte, nós temos com a área em quilômetro quadrado de 3.869.000, basicamente, resumindo, temos isso, e uma população em milhões de habitantes de 15 milhões. Só para resumir a leitura, né? Olha só, no Sudeste, temos uma área bem menor, né? Bem menor mesmo. Temos 927.286 quilômetros quadrados e 84 milhões de habitantes, apenas. Né? É muita gente. Para uma área desse porte, né? Aqui temos um pouco mais de território em quilômetro quadrado, mas temos uma população menor, né? Aqui é menos denso, a densidade populacional aqui é menor. Nem toda região populosa é povoada e vice-versa. Nem toda região povoada é populosa. Por quê? Isso porque muitas vezes o país pode ter uma pequena extensão territorial e elevada densidade demográfica sem ser, contudo, populoso. Nesse caso, o que ocasiona a densidade populacional é a pequena dimensão territorial. Vocês entenderam essa parte aqui? É o seguinte: vamos supor aqui que um país seja pequeno, né? Um país pequeno, como todos da Europa. Significa dizer que a densidade populacional dele se dá porque tem um certo nível, um certo número de pessoas por quilômetro quadrado, mas isso é ocasionado justamente pelo seu tamanho, né? Por ele ser pequeno, como diz no texto. Isso porque muitas vezes o país tem uma pequena extensão territorial e uma elevada densidade, mas ele não é populoso, não tem um alto número de pessoas ali, certo? A densidade populacional dele se dá justamente por ele ser pequeno, certo? Por exemplo, um país com 50 milhões de habitantes, vamos supor. 50 milhões de habitantes é só o que tem aqui no Nordeste. Então, esse país, ele tem uma densidade demográfica elevada por conta do seu território, mas ele não é populoso, né? Ele tem uma densidade demográfica elevada porque é um país pequeno, né? Tem pouca terra, mas ele não chega a ser populoso. Olha só, 50 milhões de pessoas, aqui tem 205, né? Isso em 2015, aqui tem 205 milhões. Um país com 50 não seria considerado populoso, né? Principalmente em relação ao Brasil. Mas ele pode ter uma densidade demográfica elevada, né? Alta. Não entendeu? É o seguinte, Paulo. Vamos pegar aqui. Pronto, deixa eu fazer aqui o seguinte. Vamos ver minha tela, né? Acho que eu apertei o botão errado. Só um momento. Pronto, agora vai. Aqui, pronto, todo mundo vendo minha tela, né? Seguinte. Nós não liguem para o desenho, tá? Temos aqui, olha. Brasil, certo? Não ligue para o desenho. Temos aqui Brasil. E vamos pegar aqui, se bem que eu não sei, não faço a menor ideia agora. Não, sei. Vamos pegar aqui, vamos supor que a Itália seja desse tamanho aqui, tá? Aqui no Brasil, presta atenção. B, T, R, C.
Vamos lá, presta atenção, Pablo. E todo mundo presta atenção. O que é que eu estou falando? É o seguinte, aqui a Itália, certo? Ela, no caso, vê, aqui ela pode ter uma densidade demográfica elevada, tá certo? Uma densidade demográfica elevada, vou chamar de DS. Aliás, DG, né? Densidade demográfica. Pronto. Pode ter uma densidade demográfica elevada, porque estaremos falando de uma região, de uma porção de terra pequena, tá certo? Então, se eu colocar aqui 50 milhões de pessoas, vai ser denso, porque eu estou falando de uma área pequena. Vai ficar com uma densidade populacional, uma densidade demográfica elevada, porque vai ter muita gente, mas é muita gente para esse território, certo? Já aqui no Brasil, olha, imagina aí, 50 milhões de pessoas nesse território gigantesco, tá? A densidade populacional aqui ia ser baixíssima, tá certo? Ia ser muito baixa, porque para distribuir 50 milhões de pessoas para esse território todo, eu iria ter uma densidade, né? Eu iria ter pouquíssimas pessoas por quilômetro quadrado, tá bem? 50 milhões aqui no Brasil, olha, 50 milhões aqui no Brasil é pouco, porque é um território muito grande, né? Já 50 milhões aqui na Itália seria muito, porque é um território pequeno comparado com o Brasil, certo? Então, aqui, 50 milhões para a Itália vai ter uma densidade elevada, certo? 50 milhões para o Brasil, a gente vai ter uma baixa densidade, tá certo? Então, um território pequeno, é isso que esse parágrafo diz, um território pequeno pode ter uma elevada densidade, tá certo? Populacional, mas ele não vai ser populoso. O número de pessoas aqui não vai ser alto. Ele só é denso porque é muita gente para um território pequeno, tá certo? Já se for aqui no Brasil, né? Vamos tirar, vamos apagar esse número aqui, cadê? Finge que não tem isso aqui. Vamos pegar aqui 200, não, vou colocar aqui 400. Imaginem 400 milhões de pessoas aqui no Brasil. Rapaz, tanto a gente vai ter uma elevadíssima densidade populacional, como ele vai ser um país bastante populoso. Porque tanto o número absoluto, né, o número total de pessoas, é altíssimo, como é muita gente para esse território aqui. Você entendeu agora o que é que eu estou falando? O professor desenha bem. Todo mundo entendeu agora? É porque, Riquelme, criatividade no acento, é porque esse apresentador de tela aqui, ele não é brasileiro, tá? A língua está em inglês e ele não pega esses acentos, não pega o circunflexo, nem o agudo, nem o acento grave de crase. Aí eu tenho que improvisar o acento. Bom, todo mundo entendeu? Que desenho mais belo. Oh, obrigado, Raíssa, tá bom? Eu não senti muita sinceridade no seu comentário, mas eu vou agradecer mesmo assim. Vocês entenderam, pessoal, o que é que acontece nesse caso aqui? Não, eu não baixo nada da Microsoft, não, que eu uso tudo no Piratex. Mas vamos lá. Pronto, todo mundo entendeu, né? Essa parte é para isso que eu desenho, pessoal. Bom, vamos lá, que bom que todo mundo entendeu. Continuando nossa leitura, onde eu estava. Sim, só para recapitular, agora que a gente entendeu, né? Nem toda região populosa é povoada e vice-versa. Nem toda região povoada é populosa. Isso porque, muitas vezes, o país pode ter uma pequena extensão territorial e uma elevada densidade demográfica, sem ser populoso. Nesse caso, o que ocasiona a elevada densidade populacional é justamente a pequena dimensão territorial. Já no Brasil, ocorre o contrário. Trata-se de um país populoso, né? Em número absoluto, é um país populoso. Mas, aliás, desculpe, é um país populoso. Mas a população absoluta é muito grande.
A população absoluta é muito grande. Porém, em virtude de diversas questões históricas e naturais, essa população está mal distribuída. Eu sou desenhista profissional, eu vou já pegar um desenho meu para você ver. Nossa população relativa ou densidade demográfica é muito pequena. Né? No caso, a gente quer dizer que a gente tem pouca gente para um território gigante. Né? Embora tenhamos muita gente em números absolutos. Né? Nossa densidade é muito pequena. Ao dividirmos nossa população atual pela área territorial do nosso país, identificaremos que nossa densidade demográfica é de apenas 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. A razão da baixa população relativa do Brasil está no seu tamanho territorial. A verdade é que a divisão da população absoluta com a extensão territorial gera uma equalização da densidade. Contudo, só um minuto. Vamos lá. Jesus, que é isso, Patrícia? Continuando, né? Contudo, convém salientar que este número é uma média, pois, ao analisarmos áreas específicas, veremos que, em virtude de diversos fatores, principalmente fatores históricos, como eu falei antes da gente abrir a leitura, em virtude de diversos fatores, a densidade demográfica varia. Né? Claro que essa densidade de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado varia bastante, né? Sobe bastante. Lá em São Paulo, por exemplo, é bem maior esse número. E no Acre, por exemplo, é bem menor, né? Então, no estado do Amazonas, lá também é bem menor. Continuando, por exemplo, na região norte amazônica, onde a natureza dificultou a ocupação humana, a densidade demográfica é muito baixa. Olha só, como eu havia dito, né? 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a média nacional é de 22,4. E lá, na região norte amazônica, essa média populacional é de 4,12 quilômetro quadrado, né? É mais ou menos um quinto da média. Por outro lado, na região sudeste, em virtude da forte economia que a tornou, aliás, o principal centro de atração populacional do Brasil, a densidade demográfica é de 86,9 habitantes por quilômetro quadrado. Para vocês verem, temos uma média nacional, em algumas regiões a densidade é bem menor do que essa média, já em outras regiões a densidade é bem maior, certo? Vocês entenderam essa parte aqui também, né? Todo mundo, everybody, it's okay, né? Vocês são demais. So, let's go. Crescimento da população brasileira. O crescimento vegetativo é o resultado da subtração entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quando esse valor é positivo, ou seja, quando a natalidade é superior à mortalidade, significa que houve crescimento. Já quando a mortalidade é superior à natalidade, significa que a população está em declínio, né? Está diminuindo o seu número. Para entendermos o que é crescimento vegetativo, precisamos compreender antes dois conceitos: taxa de natalidade e taxa de mortalidade, que serão abordados mais detalhadamente logo em seguida. Crescimento natural, nascimento menos óbitos, vezes 1000, e o número de habitantes. Vamos ver
esse cálculo aqui. Pergunta, quem que não gosta de matemática, hein? A pessoa quer se livrar nessa disciplina, né? Isso é errado. Vamos lá, brincadeira, tá, pessoal? Não levem a sério, não. Mudanças na natalidade e fecundidade. A taxa de natalidade diz respeito ao número de nascidos vivos a cada 1.000 habitantes de um país. Já, deixa eu ver, de um país. Pronto, estado, desculpa, eu perdi aqui o foco do texto. De um país, estado, cidade ou região ao longo de um ano. Para encontrar a natalidade, divide-se esta quantidade de nascidos vivos pelo total de habitantes existentes no mesmo período. O resultado é multiplicado por 1.000. Se o resultado é acompanhado pelo símbolo de porcentagem, que significa por 1.000, né? Com esses dois zeros aqui embaixo, tá? Por 1.000, ponto. Que significa por 1.000. Pronto, encerrando a leitura. Fica desse jeito. Taxa de natalidade, número de nascimentos, vezes 1.000, população absoluta ou total. Entre 1940 e 1960, o Brasil vivenciou a existência de taxas de natalidade bastante elevadas, resultado de diversos fatores complementares. Uma população que vivia mais no campo, cujo pensamento era ter muitos filhos para ajudar na agropecuária, atividade de sustento do núcleo familiar, a política pró-natalista do governo de Getúlio Vargas, cujo lema era crianças hoje, trabalhadores amanhã, e a pequena disponibilidade de métodos contraceptivos. Porém, no final da década de 1960, a taxa de natalidade brasileira começou a começou a cair vertiginosamente. Lembre-se, estamos falando do ápice da ditadura militar, tá certo? Final da década de 60. Começou a cair como consequência de três fatores complementares. A economia brasileira passou progressivamente a ser industrial, fato que provocou um deslocamento de grande parte da população das zonas rurais em direção às cidades, em busca de melhores condições de vida, empregos regulares com salários mínimos, né, salários maiores, aliás, e tinha também a busca pelo próprio salário mínimo, né, salário fixo. Assistência médico-hospitalar, moradias dignas, educação de boa qualidade para os filhos e etc. Nas cidades, os custos para manutenção são bastante elevados, o que acarretou a redução do número de filhos por casais. Por outro lado, a mulher começou a participar mais ativamente no mercado de trabalho. E, para isso, as famílias optaram por menos filhos. Nesse contexto, foi muito importante a disponibilidade crescente de métodos contraceptivos. Essa redução no número de filhos por mulher foi fundamental para a diminuição do ritmo de crescimento. Para o ritmo de crescimento populacional brasileiro. A quantidade de filhos por mulher em período reprodutivo, ou seja, entre 15 e 45 anos, é o que chamamos de taxa de fecundidade. Só ver se saiu alguma coisa aqui no chat. Aí, olha, o que é vertiginosamente? Vertiginosamente, Riquelme, no sentido figurado, é o que pode acontecer de modo rápido, tá certo? Pode acontecer de modo rápido. Esse é um dos significados, tá? Pode se alterar, se mudar, se transformar com facilidade, com uma certa facilidade.
No caso, a gente viu isso onde, hein? Aqui. Preste atenção agora no significado com contexto. Porém, no final da década de 60, a taxa de natalidade brasileira começou a cair vertiginosamente como consequência de três fatores. Ou seja, começou a cair com facilidade, tá certo? Outro sentido de vertiginoso, né? Vertiginosamente, seria uma certa provocação, perturbação, inquietação emocional. Tudo aquilo que tire o foco do emocional, certo? O desequilíbrio emocional, isso é algo vertiginoso também, tá certo? Mas nesse sentido aqui, estamos falando da velocidade com a qual as coisas aconteceram. Tá certo? Compreendeu? A gente está no final da 167. Eu estou só explicando aqui o que é vertiginoso. Vertiginosamente. 167, vamos lá. Vou retomar a frase aqui para não ficar solto. No Brasil, em virtude da crescente urbanização, essa taxa vem declinando ao longo dos últimos 50 anos. Na década de 1960, era 6,3. Em 2000, 2,4 e atualmente 1,8, como mostram os dados na figura a seguir. Olha só, isso foi um declínio não vertiginoso, né? Já que estamos falando do final da década de 40 para o ano de 2010, né? Então não foi rápido, pegando esse gráfico total. Mas do final da década de 60 para a década de 70, olha só, deixa eu até apresentar aqui para vocês. Não vão rir dos meus desenhos, não, viu? Pronto, vamos lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Pegando essa queda total aqui, a gente não vai dizer que foi uma queda vertiginosa, tá? Só para colocar o significado daquela palavra em contexto, certo? Mas olha só, pegando esse recorte de 1960 para 1970, aí sim a gente tem uma queda bem brusca, olha só, quase que metade, né? Na relação de um período com o outro. Então, sim, aqui foi uma queda bem abrupta, bem vertiginosa. Mas ainda se a gente pegar de 70 para 80, né? A curva foi, aliás, a queda foi até, essa ferramenta aqui, a queda foi até menor, né? Foi até mais grosseira, por assim dizer. Entenderam? Captou a mensagem, né, Riquelme? De acordo com os dados oficiais recentes, cerca de 70% das mulheres brasileiras casadas ou unidas com idade entre 15 e 44 anos recorrem a algum método anticoncepcional. Destas, 44% fizeram esterectomia e não poderão ter mais filhos. Pronto, meu batera. Evolução da taxa de mortalidade infantil. Aqui temos dados realmente assustadores, né? Principalmente, aliás, realmente positivo, desculpa, eu confundi a leitura. Que é a mortalidade infantil no Brasil. Entre 1940, aí tem década de 40, 50, 50, 60, 60, 70, até se normalizar aqui em 85, né? 95 já caiu bastante e manteve esse ritmo de 96 até 2004. O que é triste, homem? Melhor qualidade de vida e queda na mortalidade. Tecnicamente, a taxa de mortalidade... Nossa, já é 1,36. A taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos por 1.000 habitantes de uma região.
é calculada a partir da divisão do número de óbitos em um determinado período pela população total e a multiplicação desse resultado, aliás, por 1.000. Taxa de mortalidade vezes número de mortes, aliás, é igual ao número de mortes vezes 1.000, dividido pelo número de habitantes. Ou no Brasil, aliás, há um dado para festejar. Ao longo da história, travou? Não. Ao longo da sua história, a taxa de mortalidade foi sendo progressivamente reduzida, né? Reduzida progressivamente. Como mostram a imagem abaixo. Esse declínio é consequência de diversos fatores que ocorreram no mundo e no Brasil e que atuam de forma complementar, tais como, principalmente, esse primeiro fala tudo já, o avanço da medicina, né? As vacinas, as medicações, a facilidade para comprar remédios, né? Tudo isso ajudou nos tratamentos, né, a reduzir as taxas de mortalidade infantil, né? Avanço da medicina, produção de novos medicamentos, diagnósticos mais rápidos e novas formas de tratamento que passaram a curar diversas doenças. Melhoria nas condições sanitárias, né? A criação de sistemas de abastecimento de água, de redes de coleta, tratamento de esgoto, ampliação do sistema da educação pública, porque, claro, a educação está diretamente relacionada à saúde. Ampliação da oferta de alimentos, campanha de vacinação, né? E sim, tudo contra o movimento anti-vacina. Aliás, tudo contra esse movimento, o que eu quero dizer que é bom, tudo contra esse movimento, porque não dá para dizer que as vacinas são coisas ruins, né? E a elevação da renda média do trabalhador. Só para encerrar, a conjunção desses fatores foi fundamental, aliás, para a elevação da expectativa de vida, ou esperança de vida, da população brasileira. Aqui a gente vai ter só entre 1980 e 2010, uma média do gráfico aqui da expectativa de vida entre homens e mulheres, tá certo? Bom, a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Nós vimos sobre população total, população relativa, densidade demográfica, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Bom, a gente se vê quando, hein, de novo? Olha só, amanhã, com produção textual. Vocês vão ser uma turma privilegiada de ter uma aula de produção no dia do simulado, né? Lembrando que amanhã teremos as 5 aulas, tá?